Olá, hermanos e hermanas, graça e paz. É com grande alegria, não, que nós outros estamos um domingo mais e justamente este domingo de Pentecostés, onde celebramos a venida do Espírito Santo a formar a igreja, não? E eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês em esta manhã, justamente em Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 2, não? Que puedas então aí acompanhar-nos em sua Bíblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Muito bem, vamos a ler. Quando chegou o dia de Pentecostés, estavam todos unânimes, juntos, e de repente vino do cielo um estruendo, como de um vento recio que soplava, el qual llenou toda a casa onde estavam sentados. E se les apareceram línguas repartidas, como de fuego, assentando-se sobre cada um de eles. E foram todos llenos do Espírito Santo, e começaram a hablar em outras línguas, segundo o Espírito les dava que hablassem. Moravam então em Jerusalém judíos, varones piadosos, de todas as nações bajo el cielo. E hecho este estruendo, se juntou a multitud. E estavam confusos, porque cada um les ouvia hablar em sua própria língua. E estavam atônitos e maravilhados, dizendo: Mirá, não são galileus todos estes que hablam? Como, pois, les ouvimos nós outros hablar em cada um em nossa língua, em la que hemos nascido? Partos, medos, elamitas, e los que habitamos em Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, em El Ponto, em Ásia, em Frígia, em Panfilha, em Egipto, em las regiões de África, mais allá de Cirene, e romanos que aqui residentes, tanto judios como prosélitos, cretenses e árabes, les oímos hablar em nossas línguas las maravilhas de Deus. Estavam todos atônitos e perplexos, dizendo uns a outros: Que queres dizer isto? Mas outros, burlando-se, diziam: Estão llenos de mosto. Amém. Vamos orar, vamos invocar a presença do Espírito Santo para que podamos compartilhar este mensagem com vocês em esta manhã. Muitas graças, Senhor, por el gran privilégio de poder outra vez mais, um domingo mais, estar em tua presença. Agora, Espírito Santo, te consagramos nossas vidas e te pedimos que vengas a falar com nós outros e falar com cada um que nos está acompanhando aqui da Igreja Metodista em Panamá, em Pedregal, e outras irmãos e irmãs que estão acompanhando de outros lugares e outros países. Que tu bendição esteja sobre nós outros e que tu unção pueda impactar nossas vidas. Espírito Santo, lo necessitamos. Hable com nós outros. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito emocionante, muito forte falar sobre o Espírito Santo e sobre a venida do Espírito em el dia del Pentecostés. Pero déjame hablar um pouquinho sobre o contexto, ¿no? Del dia que ha llegado o Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém. Fíjense que era o Pentecostés a segunda fiesta anual de los judíos. ¿No? Los judíos tinham 3 fiestas, que era a Páscoa, que eles se acordavam de la liberação del pueblo que estava sobre a opressão de los egípcios. E então, 50 dias depois da Páscoa, eles celebravam o Pentecostés. Por isso, a palavra Pentecostés significa exatamente 50º, ou seja, 50º dia depois da Páscoa. Em este dia específico do Pentecostés, eles traíam a Jerusalém, ao templo, as primícias da cosecha. Então, a festa do Pentecostés também era conhecida como festa de las primicias ou festa de la cosecha, donde el pueblo
dava gracias a Dios, los judíos, en Jerusalén, en el templo, por la cosecha que Dios había dado. Y también la fiesta del Pentecostés era una celebración de cuando Dios había dado la ley a Moisés. Entonces, de tal modo era como la inauguración de la religión judía, ¿no? Del pueblo que tenía ahora su ley, los 10 mandamientos que Dios había dado a Moisés. Y entonces era una de las grandes fiestas, o de las 3 grandes fiestas, y la última era la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Pero era una fiesta que realmente trae mucho significado, porque justamente en este día de la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo vino. Y el Espíritu Santo, así como Jesús había prometido que iba a venir y que iba a revestirles de poder para que eles pudiesen ser testigos, justamente el Espíritu vino en el día del Pentecostés. Hay mucho significado en eso que estamos hablando y vamos a ver adelante, ¿no? Es interesante que justamente en este momento los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, orando y buscando la promesa que Jesús havia hecho, ¿no? Se você abre sua Bíblia em Lucas 24, no Lucas 24, 49, você vai ver exatamente o mandato de Jesus e a promessa de Jesus para os discípulos com relação a estar em Jerusalém buscando esta promessa de la venida del Espírito Santo, ¿no? Lucas 24, versículo 49, ¿no? Se está com sua Bíblia aí, ¿no? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, Jesús, después de resucitado y antes de tener su ascensión al cielo, Él da un mandato a los discípulos y reafirma otra vez aquí la promesa de la venida del Espíritu y hace como que, yo entiendo como que un alerta diciendo, mire, não intentem sair de Jerusalém sem que primeiro estejam revestidos ou investidos de poderes desde lo alto. Ou seja, Jesus está dizendo que a única forma que eles poderiam ser a igreja era através da experiência do Pentecostés. Ou seja, o Pentecostés será a inauguração de la igreja cristiana. O sea, a partir daquele momento, então, o Espírito Santo inaugurará la igreja. Como Jesus havia dito, ustedes solamente serão, vão a salir de Jerusalém, quando forem investidos de poder. Em Hechos 1:8, texto que sempre leemos também, pero recebereis poder, quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e hasta lo último de la tierra. Jesus está prometendo a los discípulos, e los discípulos que han creído en la promesa, habla el texto de la palabra, que eles estavam perseverando unânime em oração. No versículo, capítulo 1 de Hechos, versículo 12, podemos ler desde o versículo 12 do capítulo 1 de Hechos, habla. Entonces, volvieron a Jerusalém desde el monte que se llama del Olivar, y el cual está cerca de Jerusalém, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes
en oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, fíjense ahí, eran como 120 en número. Muy bien. Entonces, estos hermanos, juntamente con los apóstoles, ¿no? Y algunas mujeres, y María, la Madre de Jesús, y los hermanos de Jesús también estaban ahí, orando unánimes, buscando la promesa de Jesús. Y en respuesta a esta oración, a esta búsqueda, Jesús entonces, como había prometido, envía el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Entonces el Pentecostés, para quien no sabe, ya era una fiesta anual de las 3 grandes fiestas judías. Pero Dios en su gran sabiduría ha enviado la promesa justamente en el día del Pentecostés, com propósitos muito claros, muito objetivos, muito fuertes, muito eternos, muito maravilhosos, de justamente en el día de la fiesta del Pentecostés, porque havia muita gente em Jerusalém, havia muita gente em el templo, judíos que veniam de muitos lugares, porque já havia tenido a dispersão judia. Então, muitas famílias judias haviam sido já nascidas em outros países e já tinham outros idiomas, pero tinham como tradição venir a Jerusalém para celebrar as festas. Então, era um dia muito concorrido em Jerusalém, onde havia uma multitud de gente que venia de vários lugares, de várias nações, e incluso o texto habla também que haviam prosélitos, el versículo 11 del capítulo 2, ¿no? Si usted mira allá, habían cretenses y árabes, ¿no? Pero el versículo 10, disculpa, ¿no? En Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea, habían también gentiles que se habían convertido al judaísmo, ¿no? Entonces eran prosélitos judíos, que eram gentiles de nascimento, pero por religião, por opção, haviam optado ser judíos e haviam se convertido ao judaísmo e por isso também veniam a Jerusalém para celebrar as festas judias e esta festa principal e uma delas, el Pentecostés. E o Espírito Santo, Deus poderoso, el Deus triuno, el Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito, em sua infinita sabedoria, han decidido cumprir esta promessa que era de venir e estar agora em los discípulos para inaugurar a igreja justamente em um dia muito estratégico. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que o Espírito Santo ele sempre tem a sabedoria de accionar com uma intenção e com uma estratégia poderosa. Mire como já havia dito, haviam tanta gente, tantos estrangeiros, pero de origem ou de religião judia, em esta cidade, que o Espírito Santo tinha um propósito maravilhoso. E os discípulos estavam aí orando e seguramente eles não tinham toda a ideia de qual era a visão do Espírito Santo. Pero eles estavam orando unânimes e buscando a promessa. E Deus, em resposta a la búsqueda de los discípulos, ¿no? Veniram a mandada do Espírito Santo justamente para cumprir toda a sua promessa que ele havia dito. E algo muito importante, algo muito interessante, não? Se acorda que eu he dito que também o Pentecostés era o recuerdo de quando Deus havia dado a lei a Moisés, não? Como simbolizando o início do judaísmo, da religião judia, e também da antiga aliança. Então, agora
el Espíritu Santo viene para inaugurar, de hecho, la iglesia, el cuerpo de Cristo, basado en la nueva alianza. ¿No? Fíjense que en el mismo día, el Espíritu Santo viene como dando a entender que ahora, a partir de este momento, se estableció la nueva alianza que Jesús había conquistado a través de su sangre y a través de su muerte y resurrección en la cruz. El Espíritu Santo viene e inaugura y pone dentro del corazón de los discípulos todo este mensaje, todas las promesas que Dios Padre y que Dios Hijo y todo el Evangelio ahora não é mais algo que eles creiam por ouvir ou eles creiam por saber de alguém, não. Agora, através do Espírito Santo, o Evangelho torna-se algo interno, algo de uma experiência interior de los discípulos. E é o que eu quero ler com vocês, não? 2 de Coríntios, capítulo 3. 2 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo 3. Se está com sua Bíblia aí, por favor, acompanhe. Mire o que diz a palavra. E sendo manifesto que sois carta de Cristo, expedida por nós outros, escrita não com tinta, senão com o Espírito de Deus vivo, não em tablas de pedra, senão em tablas de carne del corazón. Fíjese que el Pentecostés para los judíos era el recuerdo de que Dios había escrito la ley en tablas de piedra para Moisés. Pero ahora el Espíritu Santo viene y la nueva alianza es que Dios no está escribiendo la ley en tablas o en tablas de piedra, pero sim em tablas de carne del coração, com o Espírito de Deus vivo. O sea, o Espírito Santo em el Pentecostés está agora inaugurando uma religião que é del coração, que é a experiência, que é agora o templo, apesar de eles estar aí ao redor do templo, e aí mesmo, onde a multidão estava cercana, Deus está dando mensaje ilustrativo, que agora o templo onde Ele habita não é mais o templo construído por manos humanas. Agora, o templo que Deus habita es el corazón del hombre y de la mujer. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Él habita ahora en nosotros y escribe las leyes de Dios en nuestro corazón. Ahora tenemos el testimonio del Espíritu que somos hijos de Dios. Ahora tenemos la paz que el Espíritu nos da. E agora somos revestidos de poder e autoridade. Agora recebemos o seio do Espírito Santo. E agora também, com a llenura do Espírito, recebemos os dones, a autoridade para ser discípulos, para ser testigos a todas as nações. Então, agora a religião não é mais uma religião externa, de um templo externo, de uma lei escrita em tablas de pedra. Agora é uma religião del coração, de experiência, de experimentar, de experienciar, de ter em nossa vida a presença, o fogo, a autoridade, a unção, a glória do Espírito Santo, nos impulsando a fazer a vontade do Padre, nos impulsando a predicar, nos impulsando a orar, nos impulsando a echar fora os demônios, nos impulsando a declarar que em nome de Jesus e por el poder do Espírito Santo, a igreja existe, a igreja foi inaugurada e nadie la podrá detener. El Pentecostés era a festa de las primicias de la cosecha também. Então, aí também algo ilustrativo que Deus está inaugurando a primeira igreja.
que Deus está inaugurando a primeira comunidade de fé cristiana que agora e tem a missão de esparcir este mensaje do Evangelho por todo o mundo, ¿no? E é interessante que o texto habla que em esse dia, ¿no?, del Pentecostés, o Espírito vino, onde eles estavam aí unânimes juntos. E esta palavra unânimes juntos, que também hemos leído em versículo 14 del 1, todos perseveravam unânimes em oração. É fundamental la unidade da igreja, la comunhão da igreja, é fundamental a búsqueda da igreja, é fundamental a oração da igreja para que o Espírito Santo venga, para que o Espírito Santo se manifieste em nós outros. Porque fíjese, o Pentecostés é uma manifestação que foi de uma sola vez. É uma doutrina fundamental. Hemos creído e creemos que o Pentecostés passou, ou seja, o Espírito Santo já vino. Pero agora o Espírito Santo que já está, ele quer manifestar-se em nós outros, em la igreja, através da igreja. Então, da mesma forma que ele nos ha ensinado através da palavra, de qual foi a forma que ele ha chegado a primeira vez para inaugurar a igreja, é também a forma que nós outros lo podemos manter em nossa vida e ter dia tras dia experiências com Ele, de llenuras de Ele em nossa vida, de capacitação, de autoridade, de guiança, de que Ele siga guiando nossa vida segundo a vontade do Padre. E a forma de fazer isso é seguir o mesmo modelo de quando ele foi buscado por la primeira vez. É estar perseverante, estar unânimes, em unidade, buscando em oração, para que o Espírito Santo permaneça com nós outros, para que ele não se entristeça, para que ele não seja apartado de nós outros, para que ele permaneça llenando nossa vida e guiando nossa vida segundo a vontade do Padre. Fíjese que quando eles estavam aí, então vino o Espírito de Deus e houve algumas manifestações sobrenaturais, no versículo 2 do capítulo 2 de Hechos, e de repente vino del cielo um estruendo, como de um vento recio que soplava, não? E el qual llenou toda a casa onde estavam sentados. E se lhe apareceram línguas repartidas como de fogo, assentando-se sobre cada um de eles. Fíjese que eles estavam aí orando, buscando, pero o Espírito vino de repente. Isso significa que o Espírito Santo, ele não é controlado por nós outros. Ele não é controlado por los discípulos. Ele vino quando ele quiso. Ele tem todo o controle, toda a autoridade. Não podemos poner o Espírito Santo em uma cajita. Não podemos dizer agora vai ser assim. Nós outros não podemos determinar o Espírito Santo. Lo podemos buscar, lo podemos querer em nossa vida, pero devemos crer que ele é livre para accionar. Ele não acciona segundo nossas vontades. Ele é livre para ser o que ele deseja. E justo ele vino, e houve então um estruendo, vindo del cielo um estruendo como de um vento recio que soplava, e todo o lugar se llenou. Houve um ambiente em aquele lugar de oração. Então, quando nós outros começamos a orar, o Espírito Santo llena o ambiente, llena da presença dele. O lugar se toma ou é tomado por la presença de Deus. E Deus começa a manifestar-se. E a segunda coisa é que eles han sido tocados e apareceram línguas repartidas. Ou seja, o Espírito Santo foi accionando sobre cada um deles. Cada um ha tenido, apesar do Espírito venir sobre todos eles, pero o Espírito Santo ha dedicado para cada um deles uma particular atenção, e cada um deles ha recebido estas línguas como
de fuego, fíjese que o texto é comparativo, quando habla línguas como de fuego, não eram línguas de fuego, eram línguas como de fuego, significa que é uma comparação. O fuego em la Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, tem um sentido de santidade, de la santidad de Deus, de la pureza de Deus. Se acuerda que quando Deus ha chamado Moisés, não? Em la sarça que ardia e não se consumia em el fuego, Deus mandou a Moisés chegar, e Moisés se allegou, e Deus dijo, saque las sandálias de tus pies, porque este lugar é santo. Não? E em muitos outros momentos, Deus se ha manifestado com fuego, e o fuego demonstrava, traía a santidade de Deus, não? A pureza de Deus, a glória de Deus. Então, aqui, o Pentecostés vai significar que Deus está separando um pueblo, santificando um pueblo. Então, a igreja ha sido chamada para a santidade. A igreja ha sido separada del mundo, del pecado, de la maldição, para servir a Deus, para adorar a Deus. Então, o fuego significa a experiência do Pentecostés, significa uma experiência com a santidade e com a pureza de Deus. Ou seja, Deus não solamente ha dado dones ou ha revestido a igreja com autoridade para predicar, pero Deus também ha compartido com sua igreja sua pureza e sua santidade. Dones sem pureza e sem santidade vão generar muitos danos, muitos danos. Há que ser uma igreja completa, que busca a santidade, que busca a pureza e que também busca os dones e a autoridade para ser testigo. Então, são coisas muito importantes que Deus nos quer ensinar do significado do Pentecostés, não? O fuego significa exatamente a purificação, exatamente quando Isaías, se acorda em Isaías 6, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu que o rei estava sentado em seu alto e sublime trono, e ele então se dijo, ai de mim que sou um pecador, e habito em meio de um pueblo de impuros lábios. Então, o ángel tomou uma brasa viva del fuego com uma tenaz e tocou a boca de Isaías, e ele então foi purificado. Amados, Deus nos quer ensinar que a experiência do Pentecostés quer generar uma igreja que tem um caráter transformado, uma igreja que vive segundo os patrones do Evangelho, uma igreja que tem uma vida consagrada, uma igreja que é diferente, que é separada, que não se está deixando levar por el mundanismo, uma igreja que busca uma santificação de sua mente, uma pureza interior, uma pureza em suas intenções, um cambio de dentro para fora, um arrependimento genuíno, não um remordimento, não um sentimento de culpa por los pecados, pero uma decisão de cambio, uma decisão de uma vida cambiada, transformada, que glorifique, como Pablo ha dicho allá, uma igreja que se torna como o buen perfume de Jesus, uma igreja que tem um coração transformado, uma igreja que agora não crê na circuncisão como os judios lo creíam em el octavo dia del niño hombre, pero agora uma igreja que crê na circuncisão del coração, uma transformação interior, porque quando nosso interior é transformado, obviamente vamos reaccionar e vamos então também ter nossas ações transformadas. Uma igreja que crê em uma búsqueda de la santidade. Os discípulos han sido llenos
Los discípulos han sido llenos con la presencia del Espíritu. Fíjese ahí, ¿no? Y todos, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, ¿no? Ahora, la experiencia de ellos no era una experiencia solamente externa, como yo había dicho. Ahora es un revestimento interior. Es lo que Jesús havia dito. Se você está com sua Bíblia, abrindo allá em Juan, capítulo 14 de Juan, não? Abra allá sua Bíblia em Juan 14, e você vai acompanhar comigo o que Jesus ha dito exatamente sobre esta experiência interior. Juan 14, versículo 15, hacia adelante. Muito bem. Se me amais, guardar mis mandamentos, e eu rogarei ao Padre, e os dará outro consolador, né? Para que esteja com vosotros para sempre. El Espírito de verdade, al qual el mundo não pode receber, porque não lo vê, nem le conoce, pero vosotros le conocéis, porque, fíjense, mora com vosotros e estará em vosotros. Não os deixarei huérfanos, vendré a vosotros. Fíjense, Jesus está dizendo, o Espírito já morava com eles, porque Deus Padre, Deus Espírito, eles sempre foram o Deus triuno. E onde está Jesus, o Hijo, está o Espírito. Onde está o Padre, está o Hijo e está o Espírito. Desde a criação, vemos a Trinidade accionando. O Padre dijo que haja luz, ¿no? E sua palavra criadora, então é o próprio Hijo, que é o verbo de Deus. Pero o texto de Gênesis também habla que o Espírito de Deus estava sobre o caos. Então aí desde a criação já vemos a Trinidade. E quando Deus decide fazer o homem e a mulher, ele habla, ¿no? Hagamos, em el plural, o homem e a mulher. Ou seja, o Deus triuno sempre está obrando. Pero temos que entender a revelação progressiva de Deus. Quando no Antigo Testamento o Padre está mais accionando, é o principal agente. En el Nuevo Testamento é o Hijo. E a partir de Hechos de los Apóstoles e del Pentecostés, é o Espírito Santo. Fíjese que isso está muito claro quando Jesus habla aqui. Lhes darei outro consolador. Porque ele estava aí sendo o consolador em el momento. E agora está dizendo, eu vou a morir e vou a ressuscitar e vou subir ao cielo. Pero eu não les deixarei. Eu vou mandar outro consolador. Ou seja, eu estou agora sendo o consolador. Pero ustedes não vão a quedar huérfanos, sem nenhum consolador. O Espírito Santo, chegará a época, o tempo do Espírito Santo, e ele vendrá sobre ustedes. E ustedes, então, não estarão huérfanos. Pero fíjense que, o versículo de número 17, final, porque mora com vosotros, um verbo em el presente, já mora, pero estará em vosotros, futuro. Ou seja, Jesus está dizendo, o Espírito já está através de minha presença aqui com vocês, pero em el Pentecostés, ele vai estar em vosotros, vai morar dentro de vocês. Então, em el dia de Pentecostés, se cumpre exatamente esta palavra. Agora, todos os que creem em Jesus podem ter o Espírito Santo de Deus em seu coração, em sua vida, em seu interior, dando a cada um uma vida interior, não? É interessante que Billy Graham, em seu livro O Espírito Santo, ele habla que Jesus hizo na obra por nós outros, e o Espírito Santo está sendo na obra em nós outros, em interior. Então, agora todo lo que Jesus havia hecho, todas as promessas, hasta mesmo de los profetas do Antigo Testamento, e toda a redenção conquistada por Jesus, toda a obra
maestra de Dios en Jesús se cumple y todo eso ahora es compartido en nuestro interior. Podemos disfrutar de todo eso en nuestro interior a través del Espíritu Santo. Por eso que en otro momento él va a decir que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea, el Espíritu de Dios es aquele que testifica, que dá testemunho, que confirma toda a obra de Deus dentro de nós outros. Então, por isso é fundamental a experiência e a búsqueda do Espírito Santo. Volvendo allá em Hechos 2, o texto habla que eles han sido llenos del Espírito e começaram a hablar em outras línguas, segundo o Espírito dava que hablassem. Amados, hablar em línguas aqui significa exatamente hablar em idiomas, não? Hablando de uma forma sobrenatural em outros idiomas. Algo maravilhoso ha passado aqui neste momento, não? E aqui eu quero volver a outra ilustração, quando hablamos que a festa del Pentecostés, como uma das 3 fiestas mais grandes de Jerusalém, del pueblo judío, não? Se acordamos que o Pentecostés também era a festa de la cosecha, de las primicias de la cosecha, donde el pueblo llegaba de todas las naciones para agradecer a Dios por la cosecha. Entonces, en el día de la cosecha, el Espíritu Santo está haciendo una gran cosecha. Que algo tremendo Deus nos está ensinando. Almas que haviam venido de vários lugares, agora podiam escuchar o mensaje del Evangelho, las maravillas de Deus em sus próprios idiomas. Fíjese que, versículo 11 do capítulo 2, cretenses e árabes, les oímos hablar em nuestras línguas. Em outras traduções, habla em nuestras línguas maternas, las maravillas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo está inaugurando aqui também. Mire que ele está inaugurando a igreja e ele está inaugurando também o sentido, o propósito del porquê a igreja existe. Ele está dando o tono, dando o norte, dando a visão de onde e para que a igreja existe. Não, está dizendo, a igreja não existe para construir templos, a igreja não existe para disputar entre uma e outra denominação, a igreja não existe para um homem ou de uma mulher ser destacado, a igreja não existe para nada de isso que é da religiosidade do ser humano, pero a igreja existe para que o reino de Deus seja estabelecido em todas as nações, para que todos os pueblos, todas as línguas, todas as etnias, todas as gentes de todos os lugares puedan saber que Jesus é o Hijo de Deus e que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria do Espírito Santo. É uma experiência interior. A igreja de Deus não é a instituição humana, não é solamente, não está limitada às instituições humanas. A igreja de Jesus é formada por diversas pessoas de diversos lugares, em muitos países, em muitas nações. Então, o Espírito Santo está dando aqui o sentido del porquê a igreja existe. A igreja existe para que todas as pessoas do mundo, em suas próprias línguas e idiomas, puedan conocer la gracia, el amor, la victoria, la redención que Cristo ha hecho en la cruz. Dios está dando a través del Pentecostés la misión de la iglesia. La iglesia existe para ser enviada a las naciones y para declarar al mundo
que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro como Ele, que Ele não é um caminho, que Ele é o caminho. Não é mis pensamentos, não são mis ideias, não são mis concepções, não, é o Jesus Cristo de Nazaré, sua obra, sua missão, seu trabalho, sua muerte, sua ressurreição. Através do Espírito Santo, nós podemos compreender o perdão que Jesus nos dá, podemos compreender a graça de Deus, podemos compreender o amor do Padre, podemos compreender que Deus está separando para Ele, santificando para Ele, um povo que vive por la fé e que espera a segunda venida de Jesus e que espera a redenção completa, quando realmente nós estaremos habitando com Ele por la eternidade. O Espírito Santo em el Pentecostés está não solamente inaugurando a igreja, está inaugurando o porquê de la igreja, de alcançar todas as nações. Alabado seja o Senhor. É interessante que em el listado de las nações aqui, não? Cobria uma área muito grande, ou quase toda a área do Império Romano, pero também onde viviam esses judeus que haviam sido dispersos e haviam hecho sua vida aí. Pero também haviam pessoas que veniam de outro reino, que é o reino parto. Então, dois grandes impérios, o romano e o parto, que eram, de certa forma, tinham uma competência entre eles, e aí também vindo, ou seja, vindo de lugares muito lejanos, pessoas que han podido escuchar as maravilhas de Deus em seu próprio idioma, não? Ou seja, se inicia aí o testemunho mundial, o desejo de Deus, não? Ou seja, o Espírito Santo está falando, ustedes existe igreja para dar testemunho de las maravilhas de Deus para todas as nações. E se cumpre exatamente o que Jesus havia dito: ustedes serão testigos em Jerusalém, Judeia, Samaria, não? Hasta el último de la terra. E fíjese que depois que o Espírito Santo vem e llena os discípulos, e eles então se empiezam a falar conforme o Espírito lhes concedia. Aqueles que veniam de outras nações e que já tinham seus próprios idiomas, escutavam desses galileus em sua própria língua as maravilhas de Deus e haviam sido impactados. O texto habla, em versículo de número 11, que eles estavam, versículo 12, eles estavam todos atônitos e perplexos, dizendo um a outros: que queres dizer isto? Ou seja, houve um impacto sobre a vida de eles quando eles han visto aquele grande milagro. Então, a igreja existe para mover-se em los milagros. É Deus que capacita a igreja a predicar. Então, o Pentecostés significa exatamente este poder do Espírito, dando à igreja as ferramentas, a autoridade, o poder para levar o Evangelho. Amados, nós não podemos enfrentar este mundo de tinieblas, não podemos enfrentar as circunstâncias que estamos vivendo, não podemos fazer nada, não podemos ser igreja, não há força, não há capacidade em nós de ser testigos, de fazer algo, de ver algum milagre, de ver alguma coisa passar em la vida das pessoas. Não há esperança para nadie se nós não temos a capacitação e o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o que leva-nos a fazer a obra. O poder do Espírito Santo é que nos dá autoridade sobre os demônios, sobre as forças do mal. O poder do Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O poder do Espírito Santo é que queima em nosso coração
é que nos transforma dia tras dia, é que genera em nós outros hambre, sede, é aquele que obra em nós outros, tanto ele querer como ele realizar. O poder do Espírito Santo é que nos capacita a enfrentar as crises da vida. Quantas pessoas estão tentando lutar com sua própria força, não? Lutar com suas próprias capacidades, não? Pero a Bíblia diz que não é por força nem por violência, pero por mi espírito. O Espírito de Deus é o que capacita a igreja. E Jesus sabendo de isso, havia prometido e havia dito: quedem-se em Jerusalém, ustedes vão ser revestidos. A igreja necessita desfrutar deste revestimento que já se ha cumprido em el dia del Pentecostés. Necessitamos buscar esta experiência para poder enfrentar as crises del dia, de los dias que são malos em nosso caminhar. E assim nós outros vamos avançar. Nada e nadie nos poderá detener, porque somos revestidos, somos llenos de la autoridade e del poder del Espírito Santo. La iglesia del Pentecostés é uma igreja apostólica, não solamente porque tinha aí seus apóstolos, pero hablando en el sentido de la palavra apostólica, como sendo el significado original de enviado. Ou seja, a igreja de Pentecostés é uma igreja apostólica, porque é uma igreja que ha sido enviada. Se acuerda que allá em Juan capítulo 20, versículo 19, Jesus, quando chega em meio dos discípulos, onde eles estavam em uma casa com medo, onde os judios, não? Jesus vai dizer em versículo 21 do capítulo 20 de Juan. Então Jesus les dijo outra vez: paz a vosotros, como me enviou o Padre, assim também eu os envio. E havendo dicho esto, soplou e les dijo: recebi el Espírito Santo, e a quienes remitireis los pecados, les são remitidos, e a quienes los retuviereis, les são retenidos. Fíjese que aqui Jesus está dando como um prenúncio del Pentecostés. Está dizendo: ustedes vão ser enviados, e ustedes, para poderem ir, deverão ser revestidos do Espírito Santo. E aqui é um prenúncio aos discípulos de lo que iba a passar em el Pentecostés. Então, a igreja del Pentecostés é a igreja apostólica, é a igreja que ha sido enviada a todas as nações, a todos os pueblos. E isso empieza desde onde estamos, desde onde estamos praticando, onde estamos conversando, onde estamos vivendo, nossos familiares, nossos vecinos, nossos amigos, e assim vamos sucessivamente esparcindo o evangelho da graça por meio do poder e da autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo comparte com nós outros os dones, comparte com nós outros as capacidades, a autoridade, o carisma para poder fazer a obra. Amado, e finalmente, quando vê que alguns ou muitos estavam perplexos, pero outros, burlando-se, diziam: estão ébrios, ou estão llenos de mosto, estão embriagados. Que passa com essa gente? Alguns não han entendido. Então Pedro, que também havia sido lleno do Espírito, o mesmo Pedro que havia negado Jesus, agora ante aquela multitud de gente, empieza a explicar que o que havia passado era o cumprimento de la promessa que Deus havia hecho através do profeta Joel, que em los últimos dias derramarei de mi espírito sobre toda a carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarão, vuestros jóvenes verão visões, não? E vuestros ancianos sonharão sonhos, e de certo sobre mis servos e sobre mis servas, em aqueles dias, derramarei de mi espírito, e profetizarão. Alabado seja o Senhor. El Pedro está agora lleno do Espírito, predicando a eles,
e explicando-lhes o que estava passando. E o resultado desta prédica de Pedro foi que muitas pessoas se han convertido. O texto habla em el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos. Assim, los que receberam su palavra e foram bautizados se añadiram aquele dia como 3,000 pessoas. Não habla exatamente 3,000, como 3,000, ou seja, pode ser muito mais. Pero aqui, fíjese que não eram solamente pessoas que han ouído e han recebido a palavra. Fíjese que han recebido a palavra, como a maioria han recebido, pero han sido bautizados. Isso significa que han ouído e han tomado uma decisão. Então, o Espírito generou não pessoas que sabem que o Evangelho é verdade, não pessoas que agora sabem que estão em pecado, não pessoas que agora sabem, não, eu necessito, não pessoas que têm um remordimento, ou que têm um sentido, não, eu necessito tanto de Deus. Não, o Espírito Santo ha generado pessoas que han tomado uma decisão pública de fé ao ser bautizados. Ou seja, eles não han quedado solamente na primeira etapa de ouvir, de ser impactados. Porque se você mira, no, o texto em versículo 38 de Hechos 2, habla assim: porque para vosotros é a promessa, não? E para vossos hijos e para todos os que estão lejos, para quantos o Senhor Deus chamare, não? Eles han ouvido estas palavras e han sido impactados por esta palavra. E esta palavra ha como que generado em eles um cambio em suas vidas. Não, mire o versículo 37. Versículo 37 de Hechos 2. Al oír esto, se compungiram de coração e dijeron a Pedro e a los outros apóstolos: varones hermanos, ¿qué haremos? E Pedro les dijo: arrependíos e bautícese cada uno, ¿no? Bautize cada uno de vosotros em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Fíjense que a palavra generou esta transformação interior. E o texto habla, se compungiram. Esta palavra compungiram significa em original, foram heridos por la espada del Espírito. E então o Pentecostés ha generado em eles um cambio de dentro para fora. Não ha generado crentes nominais. Não ha generado crentes que querem ser mais que outros. Não ha generado crentes que querem exponer seus dones como troféus. Não ha generado crentes que solamente têm uma religião de domingo. Não ha generado crentes que solamente têm uma vida superficial. Ha generado crentes que han decidido entregar suas vidas completamente ao Senhor. E isso foi um grande movimento de Deus. En el día de la cosecha, de la fiesta del Pentecostés, en el día de las primicias, en el día donde los judíos celebraban la primera alianza, la vieja alianza, en el día que los judíos celebraban la ley dada a Moisés, en el día que los judíos traían a Jerusalén todas la primicia de la cosecha para agradecer a Dios, Deus realiza uma grande cosecha de almas e dá à igreja: ustedes han nacido para isso. Ustedes existem não para estarem burocraticamente solamente fazendo reuniões internas e discutindo que tipo de color será a parede da igreja ou quantos aires condicionados vamos a comprar. Ustedes existem não para estar peleando entre si.
Ustedes existem para ir buscar las almas, salvar los perdidos. Hoy, gente, hay muchas personas que están muriendo en el mundo por el virus y nosotros estamos siendo impulsados urgentemente a predicar antes que estas personas vengan a morir, para que tenham a oportunidade de conhecer que nosso Deus ha vencido a muerte e que eles também podem ter a eternidade. Que Deus te bendiga, que em esse dia del Pentecostés podamos ser totalmente saturados com a presença do Espírito e que podamos volver ao sentido original del porquê a igreja existe. Que Deus te bendiga, que Deus te guarde, que Deus te utilize e que o Espírito agora pueda queimar em seu coração. Eu quero orar contigo. Esté agora aí em sua casa, você que está escutando, acompanhando os irmãos aí de Pedregal e outros irmãos de outras igrejas e outros lugares, outros países. Vamos ter um tempo de oração. Eu quero profetizar sobre tu vida. O poder do Espírito te vai tocar aí onde tu estás. Eu estou seguro que haja um reavivamento em seu coração, que haja um mover do poder do Espírito, generando uma paixão por Deus e uma paixão por la missão de Deus em seu coração. Que agora você pueda cerrar seus olhos e vamos orar. Eu vou orar contigo.